Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Davi e espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a noite de terça-feira que foi muito infeliz para os times brasileiros em competições internacionais. Flamengo, Inter e Vasco empatam em seus respectivos jogos. Flamengo e Inter pela Libertadores, jogos valendo a terceira rodada do campeonato, e o Vasco pela Sul-Americana. Pois bem, vamos falar do Flamengo. O Flamengo foi enfrentar a LDU em Quito, Quito, que é a cidade do Equador, que tem uma altitude de 2.850 metros acima do mar, tornando com que a partida fosse condicionada a partir disso. O Flamengo foi muito pouco criativo, a partida foi péssima para a equipe rubro-negra, né? Não conseguindo impor o seu jogo mais ofensivo, pressionar a equipe equatoriana, de fato. Teve alguns pontos negativos entre os jogadores, né? Gerson vem jogando muito mal, já não é de hoje. O Arrascaeta não fez um bom jogo. Bruno Henrique também não vem tendo bons jogos. Tá jogando mais com o nome do que necessariamente com o futebol, que é uma pena, porque o Bruno Henrique até então vinha sendo o melhor jogador do Flamengo, junto do Plata e o Gerson, né? Juninho que não consegue responder, não consegue dar uma resposta em campo. Mas alguns jogadores do Flamengo jogaram bem. O Pulgar, na minha opinião, jogou muito bem, né? O Danilo jogou bem, o Léo Ortiz fez uma partida até que boa, o Rossi. O Aston Lucas, que não comprometeu tanto nesse jogo, não vi ele tendo, ele tendo algum episódio crítico, tal como foi nos últimos jogos dele, e como ele costuma ser. Ele não foi um ponto de desequilíbrio, apesar de o Alexandre ser muito melhor do que ele, de fato, contribui mais, mas não foi um problema. E infelizmente o Flamengo não consegue vencer outro jogo de Libertadores, segundo jogo seguido sem vitória. O anterior foi contra o Central Córdoba em pleno Maracanã, onde o Flamengo perdeu por 2-1, um jogo terrível. O Flamengo foi displicente naquele jogo e nesse daqui, eu não vou dizer que o Flamengo foi displicente, mas foi uma partida péssima. Mesmo com a altitude a favor do time equatoriano, a LDU era muito fraca. Você conseguia perceber que a equipe não tinha material humano, não tinha recurso para fazer frente ao Flamengo. Mas mesmo assim o Flamengo não conseguiu levar perigo, sabe? A equipe equatoriana. E infelizmente com esse resultado a equipe rubro-negra se mantém em terceiro lugar. Terceiro lugar porque a LDU estava em primeiro, em segundo Central Córdoba, né? E a gente vai depender de resultado. O Flamengo precisa vencer os próximos jogos, não pode contar com empate ou derrota, tem que vencer e contar com o resultado dos outros times, contar com o tropeço deles. E ainda tivemos o jogo da Inter, que foi assim, a loucura, né? A Inter tomou dois gols antes dos 20 minutos e terceiro e três gols no primeiro tempo. Ela teve um gol anulado pelo VAR e duas checagens de pênalti pelo VAR que não validaram assim o lance, né? Que, enfim, não se concretizou em pênalti. E como de foi uma loucura, porque tivemos hat-trick de VAR. Eu acho que nunca vi isso numa partida antes. É algo bem peculiar se observar. E pelas três checagens estarem certas é algo mais incrível ainda, né? Já que o VAR tem tantos problemas, né? Por quem o conduz, não necessariamente pela ferramenta. Mas enfim. E mais louco do que isso, né? Mais improvável foi a Inter no segundo tempo buscar o empate, sabe? E conseguir um 3-3 assim, alucinante. Eu acredito que o torcedor colorado ficou bem, assim, com o coração a mil enquanto assistia a partida, seja em campo ou seja na TV, né? Deve ter sido um choque de emoções para o torcedor colorado. E o Vasco, hein? Vamos falar do Vasco. O Vasco enfrentou o Lanús pela Sul-Americana, né, em São Januário, enfrentando em casa, e fez um jogo até que melhor que a equipe adversária. Desses três times, eu acho que o Vasco foi o que teve uma disparidade até um pouco maior do que seu adversário, porém não necessariamente em jogadores, né, não é por nome, mas sim dentro de campo. Só que foi o que menos conseguiu ameaçar, perdão, ao ponto de conseguir sair com a vitória. O Vasco ameaçou, mas foi ineficaz. Eu acredito que o Inter foi o que melhor jogou, mesmo tomando três gols dos brasileiros. Né? E infelizmente o Vasco também não sai com vitória no seu segundo jogo seguido, porque o anterior ele empatou com o Flamengo,
jogando até que bem o primeiro tempo e se defendendo apenas no segundo, mas mesmo se defendendo, dando muita margem para o Flamengo vencer o jogo, né? O Vasco teve chances de finalizar, finalizou mais, só que infelizmente finalizar mais, finalizar mal não ganha o jogo. E o Lanús é um time muito fraco, então, é, os brasileiros não tiveram sorte, cara, não tiveram sorte nem eficiência em ganhar seus jogos. Mas, para quem gosta de futebol, para quem é rival desses times, acredito eu que tenha tido muita alegria, né? Bom, finalizando aqui, eu gostaria que vocês, se pudessem, deixassem um like, compartilhassem com seus amigos, se inscrevessem e comentassem aí embaixo. Vocês acharam que foi justo os resultados? Acreditam que alguém deveria ter tido um resultado diferente? Você, torcedor flamenguista, colorado, vascaíno, merecia ganhar? Achou que alguém jogou bem hoje? Hoje não, ontem. Se você achou que alguém jogou bem, jogou mal, deixa aí nos comentários que a gente pode ter uma discussão legal, tá bom? E finalizando aqui, se você quer que eu fale sobre o seu time ou sobre algum outro assunto relacionado ao futebol, seja história, curiosidade, dicas ou palpites da rodada, deixa aqui embaixo também, porque quem sabe a gente não conversa sobre isso e aí gera um conteúdo legal, tá bom? É isso. Obrigado. Fui.